Encerro os vereadores inscritos, senhor presidente. Transfiro, senhor presidente. Eu já sabia que você ia transferir. Desculpa aí. É que ele já está treinado, ele já sabe quem vai falar e quem não vai. Cada dia ele está sorteando um, viu? Cada dia ele está sorteando um para pular, para ver se o cara está ligado. Brincadeiras à parte, com relação à moção de agradecimento solicitada pelo vereador Juvenaldo, embora a gente tenha aí uma conversa de reunidos antes, a gente fala dessas questões, a mesma será inclusa na ordem do dia. Ok. Está me sendo informado aqui que já falou, eu não me lembro disso. Ok. Gostaria também de, antes de passar para o grande expediente, de pedir aqui a inclusão de uma indicação para o diretor-geral do DETRAN, solicitando a possibilidade deles realizarem novamente em Costa Rica um curso para os mototaxistas. Nós tivemos em 2013 ou 2014, se não me falha a memória, o curso de mototaxista, e nós sabemos que hoje Costa Rica cresceu e muitos dos mototaxistas não têm, estão aí na profissão, né, de mototaxista sem a devida habilitação, que é o curso que o DETRAN, nem é o DETRAN, o Conselho Nacional de Trânsito determina que tenham. Então, nós tivemos, eu e o vereador Rainer, conversando com o diretor adjunto do DETRAN, e ele nos pediu para que fizesse uma indicação dessa casa. Eu gostaria, inclusive, de dizer para que todos os colegas, se alguém for contrário, tudo bem, mas que a gente pudesse fazer em nome da casa a indicação solicitando a realização pelo DETRAN, né, com a parceria, inclusive, com o Poder Legislativo e, de repente, o Poder Executivo, que a gente possa realizar o curso de mototaxista para habilitar a todos os mototaxistas que trabalham aqui na nossa cidade. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente com a ordem do dia. Bom, está em discussão a ordem do dia, conforme redigida, com as indicações, inclusões de indicação e moção de pesar solicitada pelo vereador Biri, vereadora Rosângela, vereador Cocói, pela moção de agradecimento solicitada pelo vereador Juvenaldo, além da indicação de minha autoria, solicitando encaminhamento ao DETRAN de indicação, solicitando curso de mototaxista para Costa Rica. Está em discussão antes, porém, essa presidência informa que o projeto de lei complementar 86, conforme foi combinado na semana passada, era para vir na sessão do dia 28, essa presidência informa que será no dia 21 e não dia 28, até porque nós já recebemos aqui, já fizemos algumas anotações, inclusive apresentado pela base do prefeito, né, a base política do Poder Executivo, a emenda modificativa aditiva e supressiva número 01. Então, será no dia 21, na próxima sessão, então, a votação em segunda discussão do projeto de lei complementar número 86, e ela fica de ofício retirada da pauta de hoje. Assim sendo, está em discussão a ordem do dia. Não havendo quem queira discutir, eu coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem com a ordem do dia como foi redigida, com as inclusões e supressões já anunciadas, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 416, projeto de lei ordinária número 416, de 12 de julho de 2019, de autoria do vereador primeiro secretário Juvenaldo Francisco dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias do município de Costa Rica instalarem balcões, mesas, mesas ou estruturas similares
próximas aos caixas eletrônicos de autoatendimento e disponibilizarem cadeiras de rodas para o deslocamento de pessoas com deficiência ou idosos com dificuldade de locomoção dentro da instituição e da outras providências. O projeto já foi aprovado em primeira discussão, com a emenda, inclusive, também, né, já havia sido apresentada uma emenda que também foi aprovada em discussão única, portanto, assim sendo, está em discussão o projeto de lei número 416. Senhor presidente. Pois não, vereador Biri. Para contribuir um pouco, esses dias estávamos em um determinado banco, onde eu fui cobrado por uma autoridade máxima, que é um senhor juiz de direito, onde ele queria preencher um cheque e não tinha nem como ele assim o fazer, sobre a mesa. E ele pediu que nós tomássemos essa providência. E eu disse para ele que nós iríamos fazer isso com esse poder legislativo. E ele até me disse que tinha já procurado a Vossa Excelência, senhor presidente, e também ao vereador Lucas. Falei para ele que nós faríamos o possível para que isso seja regulamentado dentro das normas regulamentar dos próprios bancos. Ou próprios bancos, ou seja, né, no banco Bradesco, e o Banco Brasil já existe, né, então eu não me lembro no banco Sicredi se tem ou não. Mas isso é para todos, né, então vejo muito importante que isso seja regulamentado. E quanto às cadeiras de roda, nós sabemos que os usuários de cadeira de roda sempre têm a sua própria, mas às vezes, por algum motivo que a pessoa adentra dentro do próprio recinto bancário, ele pode passar mal ali. Tendo uma cadeira, será fácil a locomoção deles, tanto quanto é em todos os lugares públicos, né? Então, tudo isso é muito importante para que seja feito essas regulamentações e diria até mais ainda. A gente sabe os poderes que os bancos têm. A gente já votou aqui há quantos anos faz sobre as filas, né? E a gente sabe a dificuldade e quantos minutos eles têm para nos atender. Mas vejo que tudo que vier adentrar em benefício da população é muito importante. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. Faço, assim, as palavras desse meritíssimo senhor juiz de direito, que veio reivindicar, e nós também temos por obrigação de fazer com que os nossos usuários sejam bem atendidos no nosso município. Obrigado. Senhor. Ok, vereador Biri, só para que o senhor, de repente, o senhor não pode não ter, de repente, anotado, mas nós votamos, inclusive, na sessão anterior, exatamente uma emenda que foi proposta por mim, pelo vereador Lucas e pelo vereador Juvenaldo, inclusive autor do projeto, que trata exatamente disso. Como fui procurado pelo meritíssimo juiz, como Vossa Excelência assim afirma, nós tomamos a iniciativa, né, tivemos a iniciativa de providenciar essa emenda, que já, inclusive, foi aprovada por essa casa na sessão anterior, emenda solicitando, inclusive, a inclusão dessa mesa no local próprio ali dos postos de autoatendimento, dos caixas de autoatendimento. Pois não, vereador Maia. Só para justificar, senhor presidente, eu também fui procurado pelo juiz, né? Aqui não há nenhuma objeção em dizer o nome dele, é o meu amigo particular, advoguei muitos anos junto com ele, doutor Nelson Rodrigues. Ele também levou ao meu conhecimento sobre esse pleito. Eu disse para ele que já estava tramitando na casa um projeto de lei de responsabilidade e autoria exclusiva do vereador Juvenaldo, que eu tinha certeza que todos os demais colegas iam aprovar em breve. Então, aproveitar para parabenizar o vereador Juvenaldo pela iniciativa de autoria exclusiva dele, esse projeto de lei número 416, que vai beneficiar as pessoas de Costa Rica. Continua a discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu não sei se está atualizado aqui no nosso computador a questão do 416, e
tenho aqui uma dúvida e posso até dar uma sugestão. Lá no artigo 3º, ele fala da questão da multa. E ele aparece aqui, a multa, né, no valor de R$300. Só que entendo que nós teríamos que fixar, às vezes, que firmes. Eu não sei, até pedir ao assessor jurídico aí, que possa nos orientar para que a gente fixe melhor essa questão da multa e fiquem o firmes. Que ele aparece aí R$300. Mas a lei, ela né, não é lei para hoje só, né? Então, essa fixação aí da multa, às vezes, fixaria aí em o firmes. Seria a sugestão aí. Vereador Ailton, eu entendo, eu não vejo, mas o assessor jurídico, se Vossa Excelência se entender, ele pode também dar o seu parecer. Mas eu entendo que não há ilegalidade, até porque o nosso próprio Código Tributário do município, ele tem todas as suas penalidades previstas em UFERMES, né, que é a Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul. Eu não vejo nenhuma ilegalidade, mas assim, mesmo assim, se Vossa Excelência quiser, nós podemos questionar aqui o nosso assessor jurídico. Não sei se o senhor entendeu, ela aparece aqui em real. Bom, mas no meu aqui ele aparece em reais, então é o que eu estou falando, não sei se o meu está atualizado. A emenda aqui que foi apresentada, vereador, a emenda que foi apresentada, que foi aprovada, inclusive em primeira discussão, a emenda já prevê, a emenda no artigo 3º diz o seguinte: a agência bancária que incorrer na inobservância do disposto nessa lei será punida com uma multa diária de 10 UFERMES. Tá, e ela não está inclusa no projeto, então, a lei, né? A emenda, exatamente, né? Essa emenda já foi aprovada na sessão anterior. Ok. Eu gostaria, inclusive, antes, até porque houve uma certa discussão, eu gostaria que a gente, inclusive, mesmo aqui já sendo uma emenda, mas que a gente pudesse discutir na redação final, e eu quero ouvir cada um dos colegas com relação a essa questão, porque a nossa emenda ela prevê o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade, isso é a ementa, tá? A ementa do projeto. Dispõe sobre a obrigatoriedade, já na nossa, que ficou aprovado na nossa emenda. A ementa que ficou aprovada na nossa emenda. Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias do município de Costa Rica instalarem balcões, mesas ou estruturas similares próximas aos caixas eletrônicos de autoatendimento e a disponibilizarem cadeiras. Eu quero propor aqui, até já discuti com alguns colegas, para que a redação fique assim, para disponibilizar pelo menos uma cadeira, porque nós sabemos das dificuldades que aqui não diz quantas cadeiras, né? Então, de repente, a gente tem que deixar a possibilidade do banco ter pelo menos uma cadeira. Eu acho que nós não podemos dizer, tem que ter cadeiras, mas quantas cadeiras, né? Então, eu quero deixar essa colocação para que os colegas assim entenderem, que possamos discutir e, de repente, fazer essa mudança na redação final do projeto. Continua a discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Está com a palavra o vereador Lucas. Tá, essa emenda que nós propusemos, de autoria minha, de Vossa Excelência, o vereador Juvenal, com referência ao projeto que está votando agora, de 416, e atendendo um pedido, principalmente do meritíssimo, que teve nesta casa aqui, nós aprovamos ela na sessão passada, balcão, mesa ou alguma estrutura similar. E veio a questão das cadeiras. A proposta da Vossa Excelência é uma. Eu não sei, poderia deixar no artigo, de acordo com a demanda da agência, né? 1, 2, 3, ficaria a critério da agência, a disponibilidade, 1, 2, 3, de acordo com a demanda e a necessidade, seria talvez melhor, não sei se uma atenderia, 2, ficaria a critério da agência. Continua em discussão. Vereador, vamos pela idade. Quem quer mais aí? Para o ímpar. Vereadora Rosângela. Não, só a título de sugestão, os bancos têm os caixas prioritários. Eu acredito que seja 2. 1 ou 2 cadeiras em cada caixa prioritário, eu acho que já atenderia a demanda da sociedade.
Continua em discussão o vereador Rainer. Essa alteração aqui eu discuti com o vereador Everaldo, Lucas. A questão é o seguinte, é justamente para não penalizar as agências. Se você deixar vago o número de cadeiras, a gente está pondo pelo menos uma. Lógico que o banco, se houver a necessidade, com essa redação aqui, eles tomaram a providência. Porque se a gente deixasse da forma que estava, cadeiras, e às vezes teve uma demanda lá, lógico que não iria acontecer, mas a gente não pode pensar dessa forma, iria. Porque pode, futuramente pode vir a acontecer. 4 pessoas, por exemplo, fosse ocupar e não tinha o número de cadeira. Poderia muito bem a agência ser penalizada, você entendeu? Porque não está registrado no corpo da lei. Então, essa questão de pelo menos uma é para deixar salvo também as agências de certas penalidades. Continua a discussão. Foram pelo menos 3 proposições. Vereador Rony. O vereador Rony, eu já cacei a palavra dele, ele já não vai nem falar. Senhor presidente, eu vejo que é uma matéria que a gente está tentando fazer para ajudar realmente, principalmente o deficiente do nosso município, da nossa cidade. Quanto à redação, senhor presidente, eu acho que se ficar do jeito que está na sugestão inicial, já está no plural, cadeiras. É no mínimo 2. Para ser no plural, tem que ser no mínimo 2 cadeiras. Se passar na proposição do senhor, vai ficar no mínimo 1 cadeira. Então, existe a possibilidade da agência adquirir somente uma cadeira de roda e ficar à disposição. Apesar, senhor presidente, que eu creio que a demanda aqui no nosso município, pelo percentual de deficiente que a gente tem, é pequena. Eu acredito que já vai satisfazer a necessidade da nossa população. Mas eu creio que não tem nenhum problema se ficar também do mesmo jeito que está, porque cadeira já está no plural, cadeiras já está no plural. Eu acho que no mínimo 2 cadeiras a agência teria que disponibilizar. Mas eu não tenho nada contra também a sugestão de deixar pelo menos 1 cadeira. Bom, nós tivemos então 4 proposições. A nossa proposição aqui da mesa, que conversava com o vereador Rainer, a proposição do vereador Lucas, proposição da vereadora Rosângela e agora do vereador Rony. Eu consulto se algum colega quer fazer retirar alguma proposição, senão a gente vai ter que fazer uma votação para ver qual será a aprovada na sequência. Bom, vamos para a votação então, né? Vamos votar então vamos votar a que foi a sugestão aqui da mesa de pelo menos 1 cadeira. Vereador Biri, o senhor quer falar? Não, se for para colocar em votação, é isso que eu estou esperando. Ah, tá. E já deixar meu voto, eu ficaria com a proposição do vereador Rony. Eu vi que o nosso colega e amigo, né, que inclusive foi assessor jurídico dessa casa, ele procurou vários vereadores no sentido de fazer com que essa lei prosperasse, né? O nosso querido juiz, doutor Nelson. Eu coloco, então, a primeira em discussão, em votação. Senhor presidente, só fazer uma reflexão. Vereador Rony, se nós deixarmos cadeiras, ok, no mínimo 2. Tem 2 cadeiras na agência. Se tiver 3 demandas e a pessoa achar que se sente lesada e entrar contra o banco, a agência vai ser penalizada. Não estou falando que vai acontecer, mas dessa forma fica segurado dessa forma. Tá? Então, por isso que eu estou pondo pelo menos 1 cadeira. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão para não penalizar as agências também, porque a demanda, como foi dito pelo vereador Rony, é muito pouco. E, da maioria das vezes, as pessoas que têm deficiência já vão na sua própria cadeira de roda. Tá? Vereador Rony, o senhor estava... Senhor presidente, é por isso que eu fiz questão de deixar bem claro, eu não tenho nada contra a proposição de vossas excelências. O que eu quis deixar bem claro, vereador Rainer, é porque se nós colocarmos pelo menos 1, se
agência bancária adquirir uma cadeira, já estará atendida a demanda que o projeto as obriga, não é verdade? E eu creio que, se ficar do jeito que está, ela tem que adquirir pelo menos 2 cadeiras e já ficar à disposição. Então, assim, o problema que Vossa Excelência relata, mesmo com a proposição que vocês estão pleiteando, eu creio que vai continuar, vai postergar, porque vai ficar, de qualquer forma, sobre a análise da gerência da instituição bancária, de quantos vai adquirir. Embora eu entenda de forma divergente do vereador Rony, porque eu estou dizendo que é pelo menos uma. O pelo menos uma, vamos falar gramaticalmente falando, pelo menos uma, se tiver demanda de 2 ou 3, eles são obrigados. Eu não disse que é uma cadeira, eu disse que pelo menos uma. Se houver 2 necessidades, ele tem que arrumar as 2 necessidades. Se houver 3 ou 4, e assim sucessivamente. Pelo menos uma ele tem que ter lá, mas se houver necessidade de mais de uma, o banco é obrigado a fazer. Esse pelo menos, ele diz que ele tem que estar sujeito, ele tem que cumprir aquilo que é a necessidade. Eu não estou sendo taxativo que é uma cadeira de roda. O banco tem que deixar uma cadeira de roda, pelo menos uma. Mas se houver necessidade de mais de uma, ele tem que cumprir. Porque está cadeiras, está no plural. Pelo menos 2. Eu creio, não está falando que vai ser somente 2 também, tem que ser pelo menos 2, não é? Está no plural, é o que eu entendo, senhor presidente. Com certeza, eu entendi, mas do jeito que está, a instituição vai adquirir no mínimo 2 cadeiras, não é como está no plural. E do jeito que vocês estão propondo, se ela adquirir uma cadeira, eu creio que já vai estar atendendo à proposição de Vossa Excelência. Bom, então são várias proposições. Como eu disse, eu vou colocar a primeira proposição, que foi a nossa, regimentalmente é assim, né? E vou fazer de forma, inclusive, sem votação nominal. Os vereadores que concordarem com a redação de pelo menos uma cadeira, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então fica... Eu ficaria com a segunda, mas eu já me manifestei. Ok. Eu também, senhor presidente. Eu acho que cadeiras, eu acho que já daria uma segurança maior de pelo menos 2 cadeiras. Senhor presidente, eu vou retirar a minha emenda para colaborar com a mesa. Ok. Obrigado, vereador Lucas, pela compreensão. Emenda não, aliás. É sua emenda de plenário. Isso. Eu também retiro a minha preposição também, senhor presidente. Aí fica de vocês, para vocês decidirem. Ok, então, por 8 votos favoráveis e 2 contrários, fica, então, de pelo menos uma cadeira. Bom, dito isso, então, vamos à votação em segunda discussão do projeto de lei número 416, de 12 de julho de 2019, de autoria do vereador primeiro secretário Jovenaldo Francisco dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias do município de Costa Rica instalarem balcões, mesas ou estruturas similares próximas aos caixas eletrônicos de autoatendimento e a disponibilizar cadeiras, né, lógico que vai ter com a nova redação, de rodas para o deslocamento de pessoas com deficiência ou idosos com dificuldade de locomoção dentro da instituição e da outras providências. Em segunda discussão, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Está em votação. Vereador Biri. Voto favorável, senhor presidente. Vereadora Rosângela. Favorável, senhor presidente. Vereador Lucas. Favorável, senhor presidente. Vereador Dr. Maia. Favorável, senhor presidente. Vereador Ailton. Favorável. Vereador Rony. Favorável. Vereador Arthur. Favorável. Vereador Juvenal. Favorável, senhor presidente. Vereador Rainer. Favorável. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. É aprovado, então, em segunda discussão, por unanimidade, vai à sanção do senhor prefeito municipal. A emenda modificativa e aditiva e supressiva número 01, de 14 de outubro de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor parlamentares Ailton Amorim, Averaldo Barbosa, Claudomiro Martins Rosa, Zé Augusto Maia Vasconcelos, Jovenaldo Francisco Santos, Lucas Lázaro Gerolamo, Rainer Moraes Santos, Rosângela Marçal Paes e Valdomiro Bocalan, ao projeto de lei complementar número 86/2019, às comissões permanentes pertinentes, em razão de que
essa presidência retirou de pauta o projeto de lei complementar. Então, ele volta junto com o projeto de lei complementar 86 na próxima sessão ordinária. Projeto de lei complementar número 7, de 15... Projeto de lei complementar número... É isso, é 87, de 15 de agosto de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica. Projeto de lei complementar 7 mesmo. A vereadora Balda Costa, do excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Rainer Moraes Santos, que altera a lei complementar número 64, de 8 de junho de 2016, para dispor sobre as faixas não edificáveis ao longo das áreas de preservação permanente e das áreas de domínio público nas margens de rodovias e ferrovias, em segunda discussão. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o mesmo em votação. Está em votação. Vereador Ailton Amorim. Favorável. Vereador Rony. Favorável. Vereador Arthur. Favorável. Vereador Dr. Maia. Favorável, senhor presidente. Vereador Lucas. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável, senhor presidente. Vereador Biri. Favorável. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. Vereador Rainer. Favorável, senhor presidente. O vereador Juvenaldo não se faz presente. Aprovado, então, por unanimidade, vai a sanção do senhor prefeito municipal. Aqui, de acordo com o diretor da casa, o pessoal do Poder Executivo vai entregar nos próximos momentos ou nos próximos dias um substitutivo ao projeto de lei complementar 87, que consta na pauta, inclusive já com parecer favorável da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Em razão disso, essa presidência retira de pauta, então, o projeto de lei complementar 87, que volta em primeira discussão na próxima semana. Projeto de lei número 1309, de 3 de outubro de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Valderildo Santos Rosa, que reconhece de interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o direito de permissão de uso para exploração comercial de painel publicitário instalado no canteiro central da Avenida José Ferreira da Silva, né, da José Francisco da Silva, cruzamento com a Avenida José Ferreira da Costa, as comissões permanentes pertinentes para análise e parecer. Projeto de lei número 1318, de 3 de outubro de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Valderildo Santos Rosa, que autoriza o Poder Executivo a doar aos produtores rurais locais a madeira retirada de pontes e outras obras do município para reutilização em estruturas que facilitem o acesso de propriedades rurais. As comissões permanentes pertinentes para análise e parecer. Substitutivo número 01, de 14 de outubro de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Ronivaldo Garcia Costa, ao projeto de lei ordinária número 407, as comissões permanentes pertinentes para análise e parecer. Eram essas as matérias constantes da ordem do dia. Encerrado o grande expediente com a ordem do dia, passamos ao expediente das considerações finais. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores inscritos.